Em 2002, a Alvo buscou um estatístico com uma questão que poderia render milhões de dólares à empresa. Eles perguntaram, usando apenas computadores: você pode determinar quais clientes estão grávidas, mesmo que elas não queiram que saibamos? Então, o estatístico André Poole procurava um algoritmo para fazer justamente isso. O que ele fez foi analisar os padrões de compras de mães grávidas e notar algumas semelhanças comuns, comportamentos como um aumento nas compras de loção, acumulando vitaminas e mais coisas que eu não sei nada a respeito. Ele usava essa informação para identificar não só quais clientes possivelmente estavam grávidas, mas também a data estimada do parto. Depois de criar seu modelo matemático, o estatístico tinha uma lista de centenas de milhares de mulheres provavelmente grávidas, com a data estimada do parto e o trimestre de gestação. Então, a Alvo poderia mandar cupons nos meses seguintes no momento certo, meses e após o nascimento do bebê. Mesmo sendo cautelosa em respeitar as leis de sigilo, a Alvo poderia afastar mulheres ao enviar cupons para itens como berços e fraldas, sem que elas tivessem informado a empresa sobre uma gravidez. Assim, a Alvo espalhou esses itens e alguns produtos não relacionados com os cupons para parecer mais natural. Porém, cerca de um ano após a criação do algoritmo, algo interessante aconteceu. Um dia, um homem entrou em um Alvo de Minnesota exigindo ver um gerente. Ele estava muito irritado. Parece que a Alvo estava enviando cupons para itens como fraldas e berços para a filha do ensino médio de um homem. E ele estava muito chateado com isso. Ele questionou: estão incentivando ela a engravidar? O gerente, sem saber o que acontecia, pediu desculpas. Dias depois, o gerente pediu desculpas ao pai novamente. Mas desta vez o pai não estava tão bravo, mas um pouco mais envergonhado. Acho que sabem onde isso vai dar. O pai falou ao telefone: na verdade, devo pedir desculpas a você. Aconteceram coisas aqui das quais eu não sabia totalmente. Minha filha está grávida e dará à luz em agosto. Sim, o algoritmo estatístico descobriu a gravidez da garota antes do pai dela. Isso aí é o poder da estatística, e estamos apenas começando. Em 1964, uma idosa foi empurrada e roubada ao voltar das compras. Agora, ela viu a mulher loira de rabo de cavalo, que era a ladra, fugindo do local. Havia também um homem por perto que ouviu os gritos e viu a mulher entrar em um carro amarelo que era dirigido por um homem negro que tinha barba e bigode. Sim, tudo isso é preciso para a história. Dias após o incidente, a polícia prendeu Jeanette Collins e seu marido Malcolm, conforme as descrições das testemunhas. Foram acusados do crime e julgados por um júri. Como a maioria das evidências vinha apenas da vítima e do testemunho do homem que presenciou o evento, um matemático foi chamado para ajudar a comprovar a culpa do casal. Este matemático calculou a probabilidade de escolher ao acaso um casal inocente que compartilhasse as características observadas pelas testemunhas. Com base nos dados, o matemático chegou a esses números e, assumindo eventos independentes, podemos multiplicar todos para encontrar a probabilidade conjunta de ocorrerem num casal inocente. Acontece que havia menos de chance em 12 milhões de que esse casal aleatório, que apenas se encaixava em todas essas descrições, fosse inocente. Então, o júri deu veredito de culpado. Este é um caso bem conhecido sobre o uso de estatísticas em tribunais. Outro exemplo rápido é o de Sally Clark, que foi considerada culpada de assassinar seus 2 filhos pequenos nos anos 90. Seu primeiro filho morreu de repente em 1996 por razões desconhecidas, presumindo-se ser um caso de pequenos estados insulares em desenvolvimento ou morte súbita infantil. Porém, após um ano, seu segundo filho nasceu e foi encontrado morto 8 semanas depois, por razões desconhecidas. Após o ocorrido e o relato, a polícia deteve ela e seu marido suspeitos de assassinato. No julgamento, um professor de pediatria afirmou que a probabilidade de 2 bebês morrerem de pequenos estados insulares em desenvolvimento quase simultaneamente após o nascimento é de 1 em 73 milhões. Novamente, 1 em 73 milhões está muito além da dúvida razoável. Então, provavelmente, isso era um evento de sacudir, sufocar ou similar. Sally Clark foi condenada à prisão perpétua. Portanto, a estatística tem grande poder no nosso mundo, seja em publicidade, casos criminais, etc. Mas o que também é realmente poderoso e muito mais fácil de fazer é mentir, enganar e desinformar usando estatísticas. Não é necessário usar dados errados para isso.
Quero dizer, eu já fiz isso várias vezes neste vídeo e vou falar sobre isso em breve. Então sim, essa próxima parte é para vocês que comentam em vídeos sem assistir tudo, pois tenho mais a dizer, mas vamos começar suavemente. Um anúncio da Colgate lançado no Reino Unido em 2007 afirmava que 80% dos dentistas recomendam Colgate. A Autoridade de Padrão de Publicidade do Reino Unido logo ordenou que abandonassem a afirmação. Mesmo sendo verdadeira, sabiam que as pessoas não a entenderiam. O estudo possibilitou aos dentistas responderem com várias pastas de dente. Então, como o dentista 1 pode dizer, eu recomendo Colgate Cristo ou Oral-B, o dentista 2 pode dizer Colgate Cristo ou Sensodyne. E similar para o dentista 3, 4 e 5, é verdade que 80% dos dentistas recomendam Colgate. Todos os dentistas recomendam Cristo neste cenário hipotético, e 80% também aconselham Oral-B. Todos esses dados são reais e podem ser usados em um anúncio. Mas, novamente, sabemos que as pessoas não compreenderiam o real significado. Agora farei uma pergunta a vocês na próxima parte. Se, digamos hipoteticamente, as taxas de abandono escolar de um determinado país passam de 5% em um ano para 10%, isso é um aumento de 5% ou um aumento de 100%. Se você está em 5% e soma 5 chega a 10%, se ganha $5 por hora e tem aumento de 100%, passa a ganhar $10 por hora. Então, qual desses é? Tenho certeza de que muitos acham essa pergunta sem sentido. Sim, você adiciona 5 para chegar a 10, mas a quantidade física de pessoas que estão desistindo aumentaria em 0%. Bom, no contexto deste vídeo, vamos questionar mais. Qual desses retrata melhor? Se uma dessas fosse publicada no New York Times ou na Forbes, qual informaria melhor as pessoas sobre o que está ocorrendo? Estou curioso para ouvir suas opiniões, pois acredito que as respostas variarão. Para a próxima parte, acredito que todos concordamos. E se, hipoteticamente, as taxas de desistência subirem de 1 para 2 por milhão de pessoas no ano seguinte, isso é um aumento de 0,0001% para 0,0002%, uma elevação de 100% no número de pessoas que desistem. Então, qual dessas manchetes você acredita que ilustra melhor? Novamente, as respostas podem variar, mas concordamos que os 100% exageram a severidade do problema. Como se 5 pessoas em toda a nação abandonassem e no próximo ano 10 pessoas fizessem isso, eu não chamaria isso de epidemia ainda. O uso enganoso de números como este não é hipotético, pois ocorreu décadas atrás no Reino Unido, não com taxas de evasão escolar, mas com a pílula anticoncepcional. Em 1995, o Comitê de Segurança de Medicamentos do Reino Unido alertou que um tipo de pílula anticoncepcional dobrava o risco de coágulos sanguíneos fatais. Isso quer dizer que com a pílula de segunda geração mais antiga, aproximadamente 1 em 7 mil mulheres tinha um coágulo sanguíneo, enquanto com a nova, cerca de 2 em 7 mil mulheres o desenvolviam. Então sim, o número de mulheres com coágulo sanguíneo aumentou realmente em 100%, é verdade. Ao analisar mais a fundo, a pílula antiga tinha cerca de 0,014% de risco, enquanto a nova possui cerca de 0,028%, um aumento pouco significativo para justificar um alerta de notícias de última hora. Devido à publicação de artigos sobre essa estatística enganosa, muitas mulheres deixaram de usar essa pílula anticoncepcional. Um ano depois, esse susto foi culpado por 13 mil gestações não planejadas, muitas delas adolescentes. Há muitas histórias de gravidez na adolescência neste vídeo. Avançando, vocês sabiam que piolhos são bons para a sua saúde? Parece bem estúpido, certo? Mas as pessoas realmente acreditaram nisso. Isso nos conduz à seção do vídeo chamada correlação ou causalidade. Ou ambos. Lembre-se, é comum identificar correlações através de um teste estatístico, mas causalidade é diferente e mais difícil de detectar. Contudo, muitos assumem rapidamente que A causa B só porque A está correlacionado a B. A lógica pode ser clara, como a correlação positiva entre turbinas eólicas em movimento rápido e vento rápido. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Isso significa que turbinas eólicas em movimento geram vento rápido? Bem, obviamente não, é o contrário. Mas em muitos casos não é tão óbvio. Como se eu dissesse que crianças que assistem a programas de TV violentos são mais violentas. Isso implica que tais programas tornam as crianças mais violentas? Quero dizer, isso seria possível e certamente um pensamento imediato para muitos. E se as crianças mais violentas simplesmente assistirem mais TV violenta? Isso parece totalmente razoável. Então não devemos julgar apressadamente, como muitas pessoas fariam. Na Idade Média, europeus notaram que pessoas com piolhos costumavam ser saudáveis.
Pessoas doentes raramente tinham piolhos. Portanto, consideraram que os piolhos tornariam as pessoas mais saudáveis, embora sejam extremamente sensíveis à temperatura corporal. Portanto, se as pessoas apresentassem febre, os piolhos buscariam outro hospedeiro. Então, temos a falácia da terceira causa, onde dois eventos correlacionados não causam um ao outro, mas uma terceira coisa causa ambos. Por exemplo, as vendas de sorvete não geram aumento nos casos de insolação, mesmo estando correlacionadas. O clima quente causa ambos. Nas últimas décadas, o CO2 atmosférico e os níveis de obesidade aumentaram. Então, um causa o outro? Bem, não. Populações ricas consomem e produzem mais CO2. E às vezes pode ser realmente incerto o que está causando o quê. Descobriu-se anteriormente que alunos fumantes têm notas inferiores. Fumar pode causar notas mais baixas. Ou talvez notas ruins causem o fumo. Talvez o estresse adicional que vem com notas mais baixas aumente a chance de um estudante pegar o primeiro cigarro. Isso parece uma explicação plausível. Poderia ser uma variedade de fatores terceiros responsável por ambos. Assim, mesmo analisando um teste estatístico com números exatos, é surpreendente quão distante ainda se pode estar da realidade. A próxima história pode levar as pessoas a tirarem conclusões precipitadas. Na década de 70 foi observado que Berkeley aceitava 44% dos homens e apenas 35% das mulheres para a pós-graduação. Neste momento, metade da internet está tipo, bem, para a inscrição de candidatos homens e mulheres em programas de pós-graduação, o viés presumido não só some, como se inverte. Olhe de perto aqui, nesta linha, percebe-se uma alta taxa de aceitação do programa. As mulheres tiveram uma taxa de aceitação mais alta, porém ainda foi alta para todos. Contudo, mais homens se inscreveram neste, enquanto mais mulheres nesses programas abaixo com taxas de aceitação mais baixas. Logo, com mais mulheres inscrevendo-se em programas de alta rejeição, a aceitação feminina geral seria inevitavelmente menor, mesmo que sejam favorecidas em alguns departamentos. Portanto, qualquer uma dessas manchetes poderia ser publicada com as estatísticas necessárias para apoiá-las. E tudo o que você precisa fazer é escolher qual delas você quer usar, descartar a outra, jogar isso em um artigo, colocar em negrito bem no topo, colocar as estatísticas cuidadosamente selecionadas abaixo para apoiá-la, e você tem uma história. Este é um exemplo do paradoxo de Simpson, onde a interpretação dos dados muda completamente se analisados no geral ou agrupados corretamente, algo que muitos de vocês já sabem, mas precisava mencionar. Vocês se lembram da história da mulher loira que roubou a senhora idosa? Bem, como eu disse, este é um caso famoso, mas não pelo uso de estatísticas, mas sim pelo mau uso de estatísticas no tribunal. Este foi um exemplo clássico da falácia do promotor. Agora, essa falácia surge quando as pessoas assumem que a probabilidade de A dado B é a mesma que a probabilidade de B dado A, o que tenho certeza que muitos de vocês sabem que geralmente não é verdade a partir desta equação. Tipo, se eu dissesse que atrás desta cortina há um animal com 4 patas, isso é o dado. Qual é a chance de ser um cachorro? Bem, você provavelmente pensaria, poderia ser um cachorro ou um gato, poderia ser uma chita ou muitas outras coisas. E se precisasse escolher um número, seria 1 em 100, 1 em 1000, ou algo assim. Mas se eu disser que tem um cachorro atrás desta cortina, qual a probabilidade dele ter 4 patas? Isso é quase certo, já que a maioria dos cães tem 4 patas. Então você vê, troque o dado e a questão em mãos, e a probabilidade pode mudar muito. Vamos revisitar o que mencionei antes. Acontece que havia menos de 1 chance em 12 milhões de que esse casal aleatório, que por acaso se encaixava em todas essas descrições, fosse inocente. O júri declarou o veredicto de culpado. Isso aqui estava errado. As estatísticas realmente nos mostraram que, dado um casal inocente,
As chances de eles se encaixarem nas descrições era de 1 em 12 milhões. Mas então eu disse o que o júri também presumiu, que se você trocar o dado e a questão em mãos, a probabilidade permanece a mesma, o que acabamos de ver que pode estar muito errado. Este lado esquerdo deve fazer sentido. Se eu selecionasse um casal aleatório em um shopping, é pouco provável que tudo isso se aplicasse a eles. Mas essa é a falsa suposição, que é a falácia do promotor. Nos apresentam um casal que se encaixa em todas essas descrições. Se talvez 10 pessoas em toda a cidade se encaixam em todas essas, dada uma aleatória, há uma chance de 1 em 10 de serem culpadas, ou uma chance de 9 em 10 de serem inocentes? Não, 1 em 12 milhões. Lembra-se de Sally Clark acusada de assassinar seus 2 filhos? Este é também um caso conhecido de abuso de estatísticas. Testes bacterianos que forneceriam detalhes além de uma mera multiplicação de probabilidades foram retidos, não revelando a história completa. Presumiu-se que os 2 eventos eram independentes, quando influências genéticas ou ambientais poderiam existir. Como mencionei, Sally, condenada à prisão perpétua, cumpriu só 3 anos até suas condenações serem anuladas no começo de 2003. Até então, porém, Sally Clark foi amplamente criticada na imprensa como uma assassina de crianças e ela nunca conseguiu se recuperar mentalmente da falsa acusação. Após libertação, ela teve problemas psiquiátricos e morreu em 2007 por envenenamento alcoólico em casa. Vou repetir isso para todos que não acompanharam. Uma mulher perdeu 2 de seus filhos devido a causas naturais, foi acusada de assassiná-los, foi julgada e considerada culpada devido a um uso indevido de estatísticas, passou 3 anos na prisão e mesmo após sua libertação, não conseguiu se recuperar mentalmente e morreu cerca de 4 anos depois. Se vocês não acham essa história insana, então eu não sei o que dizer para vocês. O desfecho desse caso fez o procurador-geral ordenar a revisão de centenas de casos similares. Agora, para não encerrarmos o vídeo aqui, vamos analisar mais um uso indevido clássico de estatísticas. Está relacionado à representação dos dados, geralmente envolvendo gráficos de barras sem zero como base. Por exemplo, a Fox News mostrou um gráfico com números do que ocorreria se os cortes de impostos do Bush expirassem. Vocês veem algum problema? Sim, começa em 34% na base, tornando um aumento de quase 15% parecer centenas de por cento. Na realidade, o gráfico deveria ser assim. Considere o caso de Terry Schiavo de 2 décadas atrás, debatendo a remoção de um tubo de alimentação de uma mulher em estado vegetativo irreversível. A Cable News Network publicou um gráfico mostrando a concordância dos partidos políticos com os tribunais. Os democratas parecem ter apoiado muito mais a decisão, mas porque a linha de base não é zero, parece muito diferente do que deveria. Assim seria o gráfico real. Em 2015, a Casa Branca tuitou sobre o crescimento de estudantes diplomados no ensino médio usando um gráfico bastante enganoso. Eles fizeram um aumento de 10% parecer quase 200%. Um gráfico na música mostrou Drake liderando as visualizações entre os principais artistas, apesar da vantagem ser de somente 5%. Acredito que os comentários deste vídeo serão interessantes. Mas lembre-se, esses eventos foram selecionados e não retratam o quadro completo. Acho interessante como esses números podem alterar nossa percepção sobre uma pessoa. Podem bisbilhotar momentos íntimos de nossas vidas através de nossas listas de compras. Podem fazer eventos triviais parecerem sérios e vice-versa. Não é necessário usar números errados. Mas espero que isso tenha mostrado o quão não são claras e secas a matemática e as estatísticas podem ser no mundo real, especialmente fora de um ambiente escolar. Vou encerrar o vídeo agora. Curtam e se inscrevam se gostaram. Lembre-se de seguir-me no Twitter e entrar no grupo Major Preparação no Facebook para atualizações. Toque no sino se não recebe notificações. Compartilhe, comente e outros termos do YouTube. E eu verei vocês no próximo vídeo.